Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução de exame de Física, neste caso Física 2, parte 1, 2024. Vamos dar início ao nosso exame com a questão número 1. Durante a pandemia da Covid-19, passou-se a usar a entrada dos lugares públicos um termômetro digital óptico para verificar se as pessoas que chegam ao local não estão no estado febril. Este termômetro não necessita estar em contato com a pele da pessoa examinada, pois o mesmo mede a irradiação eletromagnética emitida pela pessoa através de um sensor ajustado para a faixa de frequência, cujo valor é proporcional à temperatura. No espectro das ondas eletromagnéticas, essa faixa de funcionamento do sensor termômetro ou do termômetro é chamada de infravermelho, pois detecta naturalmente a radiação térmica emitida pelo corpo humano. Número 2. O azul do céu pode-se explicar com base em ausência de nuvens? Não. Comprimento de ondas das águas do mar? Também não. Quantidade de calor que a Terra absorve? Não. Composição química do ar? Sim. Este fenômeno explica-se através do espalhamento de Rayleigh. O que acontece é que o ar é composto por moléculas que maioritariamente têm menor comprimento de onda azul do que aquelas que são de maior comprimento, como é o caso do vermelho. Então é por isso que o céu é azul, devido às moléculas, não é? Que são compostas por menores comprimento, neste caso, de onda. Neste caso, então, fica a composição química do ar. 3. Em relação à produção de ondas eletromagnéticas, é correto afirmar que não há produção de ondas eletromagnéticas ao acelerar uma carga elétrica, B. Desacelerar uma carga, C. Ficar em repouso em relação à carga elétrica, D. Afastar-se de uma carga elétrica, E. Aproximar-se de uma carga elétrica. Não. A opção correta neste caso é a C. Ficar em repouso em relação a uma carga elétrica. 4. A estrela de Betelgeuse é uma supergigante vermelha, cuja temperatura superficial é aproximadamente de 3.600 Kelvin e constante de Wien 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Qual é o comprimento de onda máximo do seu espectro de emissão de radiação térmica? Bem, vamos então tirar os nossos dados. Estamos na questão número 4. Então, vamos olhar para os dados. Temperatura é igual a 3.600 Kelvin. Constante é igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. E queremos o comprimento de onda. Então, pela lei de Wien, já sabemos que o comprimento de onda vai ser igual a constante sobre temperatura. Neste caso, 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 3.600 Kelvin. Efetuando esta divisão, ficamos com 8,05 vezes 10 elevado a menos 7 metro. Portanto, só que olhando para as nossas opções de resposta, nós temos em nanômetros, então temos que converter este nosso dado para nanômetro. O nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Então, neste caso, o 8,05 corresponde a 805 nanômetros. Portanto, tivemos 805, é a opção A. Número 5. Considere um corpo negro que está a irradiar uma quantidade de energia por unidade de tempo e por unidade de área de 567 watts. Qual é aproximadamente a temperatura em graus Celsius
aqui o corpo se encontra. Número 5. Vamos então extrair os nossos dados. Então, olhando para o nosso enunciado, vocês podem acompanhar também. Nós temos que energia, energia nesse caso por unidade de tempo e por unidade de área é igual a 567 watts por metros quadrados. Temos a nossa constante, que é igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts metro ao quadrado, Kelvin à quarta. Queremos saber qual é a temperatura. Nós sabemos muito bem, de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, que a energia vai ser igual à nossa constante vezes a temperatura à quarta. Neste caso, a temperatura fica igual à nossa energia sobre a nossa constante. É só uma questão de substituir 567 por 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Temperatura fica igual a raiz, não é? A quarta, neste caso, de 10 elevado a 10. Bem, nós podemos calcular isto de forma muito simples, mesmo que ter 10 elevado a 10, não é? 1/4. Então, isto é mesmo que ter 10 elevado, 10 dividido por 4, elevado a 2,5. Então, nossa temperatura vai ser igual a 316,623 Kelvin. Todavia, eles nos pedem a temperatura em graus Celsius, não é? Então, para transformar em graus Celsius, nós queremos em graus Celsius, fica igual a 323 menos 273,15. Isto fica igual, ou aproximadamente igual, a 43,08 graus Celsius. Vamos lá para o nosso enunciado. Estamos no número 5, então a opção correta seria B. Número 6. Calcule o comprimento de onda em metros de um fotão que tem uma frequência de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, vamos extrair os nossos dados. Estamos no número 6. Queremos o comprimento de onda de um fotão que tem uma frequência 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Muito bem, nós sabemos muito bem que o comprimento de onda vai ser igual à velocidade da luz sobre a frequência. Sendo assim, temos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Isto vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, indo para o nosso enunciado, o nosso resultado foi de 5 vezes 10 elevado a menos 7, quer dizer que é D. Número 7. O número 7 diz-nos o seguinte: o eletrocardiograma é um exame utilizado para avaliar o estado do coração do paciente. Trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto descalçado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, caracterize a frequência
cardíaco do paciente. Então, olhando para o sistema ou para a figura aqui que nos é apresentada, nós podemos ver que o paciente está normal. Número 8. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. Um ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na física no século XX. Naquele ano, Max Planck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física introduzindo a lei temos esse espaço que devemos preencher, da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico. Então, para este caso, a opção correta é B, quantização. Número 9. Uma superfície metálica cuja função de trabalho é 3 eV é iluminada por fotões de energia de 5 eV. Qual é, em electrovolt, a energia cinética máxima dos eletrões emitidas por esta superfície? Número 9. Vamos aqui extrair os nossos dados. Função de trabalho igual a 3 electrovolt. Energia do fotão igual a 5 electrovolt. E nós queremos a energia cinética. Neste caso, nós sabemos muito bem que a energia cinética vai ser igual à energia do fotão menos função de trabalho. É uma questão de substituir, ficamos com 5 menos 3, que vai ser igual a 2 electrovolt. Então, indo para o nosso enunciado, vemos que a resposta correta é D. Número 10. Calcule aproximadamente a energia libertada quando um eletrão cai da quinta órbita de Bohr para o segundo nível de energia no átomo de hidrogênio em joules. Muito bem. Então, nós queremos calcular a energia libertada. Estamos no número 10. Nós pretendemos calcular a energia libertada quando um eletrão cai da quinta órbita. Assim sendo, ele cai da quinta órbita para o segundo nível de energia. Então, da quinta, não é? Da quinta, vou continuar aqui, para o segundo. Então, nós sabemos muito bem que a nossa energia vai ser igual a menos 13,6 sobre n ao quadrado. E quinto, ou da quinta, fica igual a menos 13,6. Temos de apagar para ter uma melhor visibilidade. Se calhar escrevemos aqui embaixo. Menos 13,6 sobre, neste caso, 5 ao quadrado. Então, isto vai dar menos 0,544 electrovolt. Para a segunda órbita, temos menos 13,6 sobre 2 ao quadrado, menos 3,4 electrovolt. Então, para a energia libertada, nós temos ΔE igual a E2 menos E5. Neste caso, ficamos com menos 3,4 menos 0,544. Isso fica igual a menos 2,856 electrovolt. Portanto, pede-nos em joule. Então, convertendo, nós sabemos que 1 electrovolt está para 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Logo, a nossa variação fica igual a 2
a 2,856. Estamos a falar do módulo, né? Porque vimos que aqui tivemos um valor negativo, mas estamos mesmo a calcular um módulo. Então, fica 2,856 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isto fica igual a 4,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Indo para o nosso enunciado, nós podemos ver que a opção correta é a D. Vamos então agora para a questão número 11. O número 11 diz: determine aproximadamente a frequência de corte em Hz para um metal cuja função de trabalho seja 2,3 eletrovольts. Considere a constante de Planck como H igual a 4 vezes 10 elevado a menos 15 eletrovольts vezes segundo. Então, vamos aqui para o número 11. Bem. Número 11. Quais são os dados que nos dão? Dão-nos a função de trabalho, 2,3 eletrovольts. Temos também a constante de Planck, 4 vezes 10 elevado a menos 15 eletrovольts vezes segundo. Então, queremos saber qual é a frequência. Neste caso, sabemos que função trabalho vai ser igual a H, que é a nossa constante, vezes a frequência. A frequência fica igual a 2,3 sobre 4 vezes 10 elevado a menos 15. Isto vai ser igual a 5,75 vezes 10 elevado a 14 Hz. Indo para o nosso enunciado, nós podemos ver o nosso resultado, 5,75 vezes 10 elevado a 14. Então, 5,75 é aproximadamente este aqui, que é A. Vamos agora ao número 13. O efeito fotoelétrico consiste em existência de eletrões em uma onda eletromagnética que se propaga no meio uniforme e contínuo, emissão de eletrões, esta aqui não é válida, emissão de eletrões quando uma onda eletromagnética incide em certas superfícies. Sim, correto. Então, solução é B. 14. O potencial de paragem de zinco é de 1,2 volts. A energia cinética dos fotoeletrões emitidos em unidades do Sistema Internacional é de... Muito bem, então vamos. Estamos no número 14. Número 14 dizem-nos que o potencial é de 1,2 volt. E temos a carga, neste caso, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, queremos a energia, não é? Pede-se aqui a energia cinética. Então, nós sabemos que energia cinética vai ser igual a carga vezes o potencial. Então, ficamos com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 1,2. Isto vai ser igual a 1,92 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Número 15. Desculpa, vamos lá para ver qual é que é. Se temos esta opção ou não. Então, estávamos no 14, o nosso resultado foi 1,92 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa é a opção C. Número 15. A figura mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o eletrão está no estado quântico fundamental, quer dizer, de menor energia, qual a sua energia cinética?
em eletrovolt após o átomo ter sido ionizado por um fotão de energia 20 eletrovolt. Ok. Então, vamos lá. Estamos no número 15. Vamos extrair os nossos dados. O que é que nós temos aqui nos nossos dados? Pedem-nos o quê? A energia cinética. Então, quando um fotão de energia de 20, vamos lá, de 20 eletrovolt ioniza o átomo, ele deve fornecer energia suficiente para libertar o eletrão. Sendo assim, nós podemos escrever aqui que energia cinética é igual à energia do fotão menos a energia, neste caso, no nível fundamental. Energia do fotão é de, segundo o enunciado, é de 20 eletrovolt, e a energia no nível fundamental é de 13,6. Então, ficamos com 20 menos, neste caso, o 13,6. 13,6. Então, isto vai ser igual a 6,4 eletrovolt. Vamos lá para o nosso enunciado para vermos a solução. 6,4 é a opção E. Número 16. O que é que diz o número 16? Vou aumentar aqui um pouco. Considere as afirmações sobre a radioatividade nuclear. O primeiro, todos os núcleos atômicos são radioativos. 2, o que é que diz? Todos os núcleos radioativos em uma dada amostra, depois de 2 meias-vidas, já se desintegram. 3, no decaimento gama, um núcleo em um estado excitado decai para um estado de menor energia para a emissão de um fotão. Qual dessas afirmações está correta? Quer dizer, a afirmação correta, neste caso, é a C. Apenas 3. 17. A energia de ligação de um átomo, sendo o defeito de massa igual a 0,02 unidade de massa atômica em megaeletrovolt, é aproximadamente, então vamos calcular. Vamos calcular, estamos no número 17, vamos extrair os dados. Número 17. 0,02 unidade de massa atômica. Ainda dão-nos aqui um dado importante, 931 mega eletrovolt. Então, pede-nos a energia de ligação. Ok, a energia de ligação vai ser igual a 931 vezes o defeito de massa. Então, ficamos com 931 vezes 0,02. Isto vai nos dar 18,62 mega eletrovolt. Então, vamos lá para o nosso enunciado. Nosso enunciado, 18,6. Então, quer dizer que é a opção A. Muito bem, vamos agora então para o número 18. O número 18 diz-nos que um elemento, neste caso o bário, pode sofrer um decaimento, como mostra a equação que temos aí à frente. O tipo de decaimento mostrado na reação acima e X são respectivamente, então vamos lá. Decaimento beta, ondas eletromagnéticas, não. Decaimento gama, radiação gama. Se
Então, trata-se aqui de decaimento beta, neste caso, radiação gama. Vamos então para o número 19. Considere a cadeia de decaimento como mostra a figura ao lado. Em relação a este processo, é correto afirmar que as setas 1, 2, 3 indicam, respectivamente, decaimentos. Então, olhando, estamos no caso no número 19. Olhando para o nosso gráfico, nós podemos verificar que tanto na seta 1, assim como na seta 2, o número atômico aumentou. Portanto, trata-se de decaimento beta menos. E analisando também a seta 3, vê-se que nada se alterou. Então, neste caso, a opção correta seria E. Vamos agora para o número 20. Um elemento radioativo X desintegrou-se para formar um elemento Y de acordo com a seguinte reação. O número de massa do elemento é, então nós temos que verificar a conservação, neste caso do número de massa. Sendo assim, podemos até resolver aqui, não é? Nós ficamos com 210, nesse caso, não é? Menos 4, temos aqui uma partícula alfa. Então, isto vai ser igual a 206. Então, opção A. 21. Em uma reação nuclear, há uma perda de massa de 3 microgramas. Qual é, em joule, a quantidade de energia libertada neste processo? Tudo bem? Da onde é que é a velocidade da luz? Nós vamos extrair os nossos dados. Estamos no número 21. Então, vamos extrair os nossos dados. Então, dizem-nos que há uma perda de massa, não é? Então, isto corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 6 gramas, sim. Menos 6 gramas. Ok? Isto aqui não é nada, é menos 3. Podemos apagar só para não criar alguma confusão. Vamos lá. Bem, enquanto isso, vamos continuar. Nós queremos passar isto aqui para quilograma, não é? Porque aqui está em grama. Então, fica 3 vezes 10 elevado a menos 9 quilogramas. Porque 1 grama está para 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então, fazendo essa multiplicação, ficamos com menos 9. Velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Queremos o quê? Energia, não é? Então, sabemos que energia vai ser igual delta M vezes C ao quadrado. C é a velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado a menos 9. 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. Isto fica 3 vezes 10 elevado a menos 9. 9 vezes 10 elevado a 16. Então, isto dá 27 vezes 10 elevado a 7 joules. Então, olhando aqui, estamos no número 20 e 21. Então, nosso resultado foi de 27 vezes 10 elevado a 7. Então, é a opção C. Vamos então agora para o número 22. O número 22 diz-nos que a bomba de hidrogênio funciona de acordo com a seguinte reação nuclear. Então, temos aqui uma reação nuclear. Podemos afirmar que a reação onde ocorre
ou melhor, podemos afirmar que é reação onde ocorre apenas emissão de raios gama. Não. Opção A não é válida. Reação onde ocorre apenas emissão de partículas beta, também não. Reação onde ocorre apenas emissão de partículas alfa, também não. Reação de fissão, também não. Reação de fusão, sim, correto. Então, esta é a nossa opção, no caso. Vamos aqui melhorar a nossa caneta. Ok. Vamos então agora ao número seguinte. Neste caso, ok? Neste caso, vamos ao 22. Não é esta que nós queremos. Esta aqui, sim. Ok. Vamos agora ao número 23. Vamos agora ao número 23. Qual dos processos abaixo representa um processo de produção de lixo radioativo? Muito bem. Então, analisando os processos que temos aqui abaixo, nós podemos ver, temos aqui o A, não é? Temos aqui o nitrogênio a reagir com o hidrogênio, então temos aqui o carbono e o hélio, mas nós temos que perceber o que é, quando é que se tem um processo de produção de lixo radioativo. Então, esse processo ocorre ou é aquele que gera núcleos pesados instáveis, não é? Sendo assim, nós podemos ver onde temos núcleos pesados instáveis, aqui é na opção D. Número 24. O oxigênio radioativo tem uma meia-vida de 2,1 minutos. Qual é o valor da constante de decaimento radioativo? Então, vamos efetuar o cálculo. Então, já nos dizem que tem uma meia-vida igual a 2,1 minutos para segundos. Multiplicamos por 60 e ficamos com 126 segundos. Então, queremos aqui a nossa constante. É muito simples, é só pegarmos na fórmula e substituirmos. Assim sendo, ficamos com ln de 2 sobre 126. Isto vai ser igual, temos que escrever daqui, 0,00, vocês também podem calcular, 55. Então, podemos ver que esse valor corresponde à opção B. Número 25. É preparada uma amostra de bismuto radioativo que tem uma meia-vida de 5 dias. Após 20 dias, a percentagem de bismuto que ainda resta na amostra é de... Então, vamos aqui ao número 25. Vamos extrair os nossos dados. Então, dizem-nos que tem uma meia-vida de 5 dias, não é? E após 20 dias, querem saber qual é que é a percentagem. Então, nós sabemos, conhecemos a nossa expressão. Aqui temos 1 sobre 2, não é? T sobre T, 1 meio. Onde, neste caso, o N vai ser igual a T
sobre aqui a nossa meia-vida. Portanto, teremos 20 sobre 5 igual a 4. Continuando, nós podemos escrever n sobre n0 fica igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Mas nós queremos saber qual é que é a percentagem. Neste caso, ficamos com 1 sobre 16, que vai ser igual a 0,0625. Para que o resultado esteja em percentagem, nós temos que multiplicar por 100. Então, fazemos 0,0625 vezes 100. Isto é igual a 6,25%. Neste caso, vamos lá ver qual é que é a resposta. A nossa resposta correta é E. Então, vamos agora dar início ao número 26. Para preparar um remédio, um farmacêutico necessita de 32 gramas de uma solução líquida. Como sua balança está variada, ele verifica em uma tabela que a densidade da solução é de 0,8 gramas por centímetros cúbicos e, recorrendo a um simples cálculo, conclui que os 32 gramas da solução poderiam ser obtidos medindo-se um volume de... Então, vamos lá ver qual é que seria a resposta correta. Assim sendo, vamos para o número 26, vamos extrair os nossos dados. Massa igual a 32 gramas. Densidade igual a 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Então, queremos saber qual é que é o volume. Nós sabemos muito bem que densidade é igual a massa sobre volume. Então, volume fica igual a massa sobre densidade. Volume fica igual a 32 gramas por 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Simplificamos. Neste caso, o volume foi de 40 centímetros cúbicos. Vamos lá para o nosso enunciado. Estamos no número 26. Então, 40, opção A. Número 27. Uma piscina cujas dimensões são 18, 10, 20, quer dizer, comprimento, largura, altura, está vazia. O tempo necessário para enchê-la é de 10 horas, através de uma conduta de secção A igual a 25 centímetros quadrados. A velocidade da água admitida constante, ao sair da conduta, terá módulo igual a... Queremos saber qual a velocidade da água. Então, estamos no número 27, vamos extrair os dados. Então, nós podemos ver que temos aqui comprimento, 18 metros, largura, 10 metros, altura, igual a 2 metros. O tempo é de 10 horas. 10 horas, passando para segundos, fazemos 10 vezes 3.600, vai ser igual a 36.000 segundos. E dá-nos a área. A área é de 25 centímetros quadrados. Isso aqui vai corresponder, vamos fazer vezes 10 elevado a menos 4, então ficamos com 0,0025 metros quadrados. Então, o que é que nos pedem? Nós queremos, no caso, a velocidade, tudo bem? Então, nós sabemos, por um lado, sabemos que a vazão vai ser igual à área vezes a velocidade, mas por outro lado também sabemos que vai ser igual a volume sobre o tempo. Então, igualando
área vezes velocidade vai ser igual a volume sobre tempo. Então, velocidade fica igual ao volume, comprimento, largura, altura, sobre área vezes o tempo. Velocidade fica igual a 18 vezes 10 vezes 2. 18 vezes 10 vezes 2. A área 0,0025 vezes o tempo 36.000. A velocidade, no caso, fica igual, fazendo as devidas multiplicações e subtrações, fica igual a 4 metros por segundo. Ok, então vamos lá para a nossa opção. Então, a resposta será D. Vamos para o 28. A figura mostra um fluido incompreensível. Então, incompreensível quer dizer que a densidade é constante, que escoa com velocidade V1 através de um tubo horizontal de secção reta A1 e atravessa com velocidade V2 um trecho estrangulado de secção reta A2 igual a 1 sobre 4. Qual é a razão de módulos V2 sobre V1? Tudo bem? Então, vamos novamente extrair os nossos dados e este exercício concentra-se, no caso, na equação de continuidade. Então, sendo assim, estamos no número 28, vamos extrair os dados. Dizem-nos que nós temos aqui temos o nosso V1, não é? E temos também o nosso V2. Todavia, dizem-nos que o A2 será igual a A1 sobre 4. A1 sobre 4. Ok. Então, vamos lá. Nós sabemos, de acordo com a equação de continuidade, que V1 vezes A1 vai ser igual a V2 vezes A2. O que nós pretendemos ter aqui é a razão V2, V1. V2, V1 vai ser igual a A1 sobre A2. V2, V1 vai ser igual a A1 sobre A2. A2 é A1 sobre 4. V2, V1 fica igual a A1 vezes 4 sobre A1. Simplificamos. V2, V1 fica igual a 4. Então, vamos para o nosso enunciado. V2 sobre V1 vai ser igual a 4. Então, é A. A resposta correta é A. 29. Uma prensa hidráulica é composta por 2 cilindros de áreas A1 e A2. Um objeto de 1000 kg foi colocado sobre a maior área. Determine a força mínima necessária que deve ser aplicada sobre a menor área para que o objeto seja levantado. A área A2 é o quintuplo da área A1. Adote G é a aceleração de gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos nós para o número 29. Então,
uma prensa hidráulica, já nos dizem, nós temos A1, temos A2 igual a 5, A1, massa 2, não é? Igual a 1000. E depois, aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Queremos a força 1. Nós vamos aplicar aqui o princípio de Pascal, segundo a qual P1 é igual a P2. F1 sobre A1 fica igual a F2 sobre A2. F1, no caso, fica igual a A1, A1 F2 sobre A2. Assim sendo, A1 fica igual, área 1 é igual a área 1, quer dizer, não temos, então vamos manter A1, F1, no caso, aliás, F2 nós podemos calcular através da massa 2. F2 vai ser igual a massa 2 vezes gravidade. Então, eu vou colocar aqui M2 vezes gravidade, não é? E A2 é 5A1. Então, podemos simplificar este A1. F1 fica igual a M2G sobre 5. F1 fica igual a 1000 vezes 10 sobre 5. F1 fica igual a 2000. Então, indo lá para o nosso enunciado, então, a resposta válida é esta, B. Muito bem, vamos agora para o número 30. Indo para o número 30, o que é que diz? Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede de uma sala, pois a maioria dos fluidos, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuído e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia porque... Ok, então temos que ver por que é que essa sugestão minimiza. A, diminui a umidade do ar dentro da sala. Não. Aumenta a taxa de condução térmica fora da sala. Também não. Torna mais fácil o escoamento da água para fora da sala. Também não. Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro da sala. Facilita a circulação da corrente de ar frio e quente dentro da sala. Sim, esta aqui seria a opção correta, não é? Para a instalação de um ar-condicionado. Vamos ao número 31. Calcule a pressão total em atmosfera de uma mistura gasosa formada por 3 mol de um gás A e 2 mol de um gás B, considerando que a temperatura final é de 300 Kelvin e o volume é de 15 litros. Ok, vamos a isso. N A igual a 3 mol. Temos também NB, não é? Igual a 2 mol. Temperatura igual a 300 Kelvin. Volume igual a 15 litros, igual a 0,015 metros cúbicos, não é? A nossa constante é igual a 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Sabemos muito bem que uma atmosfera está para 101.325 Pascal.
nós pretendemos ter o que? A nossa pressão. Então, de acordo com a nossa equação, nós sabemos que PV vai ser igual a nRT. Queremos pressão, pressão fica igual a nRT sobre V. Então, é uma questão de substituição. Pois é, mas nós aqui temos o quê? Temos uma mistura. Então, sendo uma mistura, nós temos que somar. Então, vamos somar o 3 mais 2, ficamos com 5. Vezes 8,31, vezes a temperatura, que é 300, sobre o volume. O volume é de, neste caso, 0,015. Então, vamos lá. Onde é que nós estamos? Vamos lá, 0,015, não é? Então, a nossa pressão fica igual a 831. Neste caso, bem, eu vou mudar aqui a minha opção para que tenha um melhor produto. Eu vou recomeçar aqui. P fica igual a 5 vezes 8,31 vezes 300 sobre, quer dizer, isto aqui não é válido, né? Estamos a pagar. Sobre o que? O volume. O volume é 0,015. Esta pressão fica igual a 831 mil pascais. Mas nós queremos saber qual é que é a pressão total, não é? Queremos saber qual a pressão total. Assim sendo, é a atmosfera. Neste caso, nós fazemos pressão, não é? Total igual a pressão sobre pressão, eu posso pôr pressão atmosférica. Então, isso fica igual a 831 sobre 101,325. Então, isto fica igual a 8,2, neste caso, a atmosfera, ok? Então, vamos lá. A resposta correta, neste caso, 8,2, é opção, não é? Opção C, ok? Então, penso que ficou claro para todos. Espero que todos tenham percebido este cálculo que foi feito aqui. Nós aqui tínhamos em quê? Em Pascal. Então, nós tínhamos que converter para a atmosfera. Então, nós fizemos uma. A atmosfera está para 101,325 Pascal, não é? Assim como o X está para 831 mil pascais. Então, X fica igual, não é? A 800, então isto nós cortamos 831 mil sobre 101,325, o que? Atmosfera, foi o que nós fizemos aqui para obter este resultado. Ao exercício número 32. Pois é. Qual a energia interna de 1,5 moles de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere, então temos aqui a nossa constante, tudo bem? Vamos então para o exercício 32. Exercício 32. Queremos saber qual é a energia interna, não é? Tendo em conta a temperatura de 20 graus Celsius,
temos a nossa constante, 8,31. Temos também o número de moles, 1,5. E queremos saber qual é a variação, ou melhor, qual é a energia interna. Tudo bem. Aqui diz tratar-se de um gás perfeito. Então, sendo assim, nós sabemos que energia interna vai ser igual a 3 sobre 2 nRT. É uma questão de substituição. 3 sobre 2, não é? N é 1,5 vezes 8,31 vezes temperatura. Mas olha que a nossa temperatura está em graus Celsius. Nós temos que passar para Kelvin. Então, somamos com 273, ficamos com 293 Kelvin. Então, aqui vezes 293. Tenham sempre muita atenção para converter de graus Celsius para Kelvin. E é até só olhar para as outras unidades que logo nos recordamos que temos que converter. Então, este resultado é 5,477 joules. Olhando para aqui, para a nossa opção, veja que o nosso resultado está em quilojoule. Então, se lá a nossa energia, eu vou escrever aqui, se a nossa energia foi 5477, não é? Isto é mesmo que dizer que vai ser igual a 5,47 kJ. Quilojoule. Então, é a opção A. Isso porque vocês devem se recordar que 1 kJ está para 1000 joule. Então, no caso, temos X está para 5477 joule. Então, X fica igual, isto cortamos a 5477 dividido por 1000, não é? É onde obtivemos este resultado. Número 33. Se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar, então, se a energia cinética das moléculas de um gás aumentar, então, aumentar e o volume permanecer constante, então, estamos a dizer que energia cinética, não é? Aumenta e o volume permanece constante. A pressão do gás aumentará e a sua temperatura permanecerá constante. Não. A pressão permanecerá constante e a temperatura aumentará. Também não. A pressão diminuirá e a temperatura aumentará. Também não. A pressão e a temperatura aumentarão, não é? Então, temos esta opção e também a outra diz-nos que a temperatura diminuirá e a pressão permanecerá constante. Quer dizer, levando em conta que a energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta e, por consequência, essa energia, nesse caso, aumenta, a temperatura também aumenta. Sendo assim, nós podemos ver que a nossa opção correta, neste caso, será D. Ok. Número 34. O número 34 diz-nos o seguinte: considere que certa quantidade de um gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão P exercida pelo gás em função da variação do volume V do recipiente. Estamos a dizer que a temperatura é o que? Constante. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão P exercida pelo gás. Então, nós podemos dizer que P
V sobre T vai ser igual a P0, V0 sobre T0. Isto é constante. Então, nós podemos ver que se a pressão aumenta, o volume diminui. Então, vimos que a opção A é que é a ideal, é que é a correta. Ok. Vamos então, até podemos ver, né? Aqui temos a pressão. Se a pressão aumenta, vemos que o volume diminui. Podemos representar para termos uma melhor visibilidade. Vamos então agora ao número 35. É uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Quer dizer que a pressão é constante. Um gás realizou um trabalho mecânico de 1,104 Joule sobre uma pressão de 2,101 Newton por metro quadrado. Se o volume inicial do gás é de 6 metros cúbicos, qual o seu volume final após a expansão? Muito bem. Então, estamos no número 35, vamos extrair os nossos dados. 35. Neste caso, o que é que nos diz? Então, nos o trabalho. Trabalho é igual a 1,104 joules. Pressão igual a 2,105 newtons por metro quadrado. Volume inicial igual a 6 metros cúbicos. Então, queremos o volume final. Nós já dissemos que para esta situação a pressão é constante. Então, pedem-nos o volume final. Sabemos que trabalho vai ser igual a pressão vezes variação do volume. Trabalho é igual a pressão V2 menos V1. Neste caso, bem, mas eu vou uniformizar. Aqui, como colocamos V0, V, eu vou fazer a mesma coisa, P, então fica V menos V0. Sendo assim, nós queremos volume. Eu posso dizer que volume menos volume inicial vai ser igual a trabalho. Este está a multiplicar, passa para o outro lado, passa a dividir. Então, volume fica igual a trabalho sobre P mais V0. Volume fica igual a 1,104 sobre a pressão 2,105 mais 6. Isto vai nos dar 6,52 metros cúbicos. Então, vamos lá. O nosso resultado foi 6,52, então a opção é. Número 36. Um sistema gasoso ideal troca com o meio externo 500 joules em forma de calor. Considerando que este processo seja um resfriamento isométrico, determine o trabalho e a energia interna, respectivamente. Então, nós queremos trabalho e energia interna. Vamos extrair os nossos dados. 36. Vamos reler o nosso enunciado. Então, dizem-nos que, neste caso, um sistema gasoso ideal troca com o meio externo 500 joules, não é? Então, significa que perde calor. Perde. Então, calor igual a menos 500 joules. Ademais, também, dizem que, bem, considerando um processo, que este processo seja um resfriamento isométrico. O que significa isométrico? Quer dizer que não há variação do volume, o volume é constante. O volume é constante.
Se o volume é constante, então o nosso trabalho vai ser igual a zero. Se o volume é constante, o nosso trabalho será igual a zero. Portanto, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, nós aqui queremos o quê? Trabalho, só para clarificar, não é? E queremos energia interna. Então, nós sabemos que energia interna vai ser igual a calor menos trabalho. O trabalho, já dissemos que será igual a zero. Então, ficamos com variação de energia interna igual, neste caso, a menos, não é? Está aqui, 500 joules. Vamos lá. Este aqui vimos que é igual a zero, porque o volume é constante. Então, neste caso, o trabalho é menos 500 e o nosso, aliás, o trabalho é zero, vimos que era zero, porque o volume é constante, e a nossa energia interna é menos 500, então é D. Número 37. Um gás sofre uma transformação isobárica. Transformação isobárica, a pressão é constante, mantendo sua pressão em 10 pascais. Eu posso ver aqui melhor, eu apaguei, aliás, pintei aí, então não está muito visível, mas é isso, igual a 10 pascais. Enquanto o seu volume e temperatura aumentam conforme o gráfico. Considerando que o gás recebe 300 joules de calor, calcule a variação da energia interna. Muito bem. Então, número 37. Ok, vamos a isto. Número 37, temos uma pressão igual a 10 pascais, não é? Igual a constante calor, quantidade de calor, vai ser igual a 300 joules. Olhando para a nossa figura, não é? Para o nosso gráfico, podemos ver que velocidade inicial é igual a 4 metros cúbicos e velocidade final vai ser igual a 10 metros cúbicos. Temperatura inicial é igual a 20 Kelvin, não é? Conseguimos ver no nosso gráfico. E a temperatura final é igual a 80 Kelvin. Nós queremos o quê? Variação de energia interna. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que ΔU vai ser igual a Q menos trabalho. O nosso Q já sabemos que é 300, mas não temos o Q trabalho. Mas também sabemos que o trabalho vai ser igual à pressão vezes variação do volume. A nossa pressão é de 10, então o nosso volume, neste caso, é V menos V0. Ficamos com 10. O V é 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Isto aqui dá 60 joules. Então, exato, 60. Então, isto vai ser igual a 240 joules. Então, a resposta correta seria C, alternativa C. 38. 38, o que é que nos diz? Uma partícula de massa M pode ser colocada a oscilar em 4 experiências diferentes, como mostra a figura 1. Para apenas 2 dessas situações, tem-se o registro do gráfico senoidal da posição da partícula em função do tempo apresentado na figura 2. Considere que não existam forças dissipativas nas 4 experiências, que nas experiências 2 e 4 as molas sejam ideais e que as massas oscilem em trajetórias perfeitamente retilíneas
que no experimento 3 o fio conectado à massa seja ideal e inextensível e que nas experiências 1 e 3 a massa descreva uma trajetória que é um arco de circunferência. Nessas condições, as experiências em que a partícula oscila certamente em movimento harmônico simples são, então, vamos nos centrar aqui no movimento harmônico simples. Vamos lá ver 1 e 3. 1 está aqui e o 3, onde é que está? Está aqui. Não é válido. 1 não é. Então, vamos lá ver. 2. 2, onde é que está? Ok, está aqui sim. E 3. O 3, onde é que está? O 3 está aqui. Não é válido. Vamos lá. Vamos ao C. 3 está aqui. 3 e 4. 4 está aqui. Não, também não é válido. Então, D, 2 e 4. Então, temos aqui 2 e 4, exatamente. Esta aqui essa aqui é a nossa alternativa correta. Número 39. O gráfico mostra a posição em função de tempo de uma partícula em movimento harmônico simples no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos. A equação da posição em função do tempo para esse movimento é dada por... Então, temos aqui a nossa equação. Com base nos dados do gráfico, determine o valor máximo que pretendemos ter, o valor máximo da velocidade angular, da amplitude da fase inicial dessa oscilação. Ok. Aqui faltava uma vírgula, não é? Da amplitude e da fase inicial dessa oscilação. Então, nós podemos aqui olhar para o nosso gráfico. Temos aqui x em metros. Aqui temos o quê? O tempo em segundos. Muito bem. Então, vamos para o número 39. Vamos lá extrair. Vocês também podem estar a ver o gráfico nos vossos enunciados. E se formos olhar para o nosso gráfico, eu posso só voltar um bocado e depois retorno. Nós conseguimos ver aqui que o nosso período é de 4 segundos, não é? E temos aqui o nosso x, que vai ser igual a mais ou menos 2 metros. Então, podemos extrair os nossos dados. T vai ser igual a 4 segundos. O nosso x máximo vai ser igual a mais ou menos 2 metros. Queremos então, o que o enunciado nos pede? O enunciado pede o valor máximo da velocidade angular. Então, o que pretendemos ter? A velocidade angular, amplitude e a nossa fase. Muito bem. Sabemos que a velocidade angular vai ser igual a 2π sobre período. E nós já temos o período, é uma questão de substituição. 2π sobre 4. 1 sobre 2, neste caso, 1 sobre 2 é igual a 0,5 π, 0,5 π. Ok. Pedem-nos o quê? Amplitude. Então, tendo em conta que o valor de extremo é de mais ou menos 2 metros, então a amplitude, neste caso, olhando para o nosso gráfico, nós vimos que temos a nossa amplitude igual a 2 metros. De seguida, pedem-nos a fase. Nós podemos dizer que para um instante em que t é igual a 0, x
0 vai ser igual a cosseno de φ0. Neste caso, φ0 fica igual a π sobre 2, não é? Ou, neste caso, 3π sobre 2. Então, nós podemos olhar para a nossa solução, para nosso enunciado. E indo para o nosso enunciado, não é? Podemos ver, aqui temos π não, porque nós vimos que a nossa velocidade angular é 0,5. Então, onde temos 0,5 é aqui, a amplitude é esta aqui. E o nosso ângulo, no caso, o nosso φ, a nossa fase, não é bem dizendo, é π sobre 2. Então, π sobre 2 é 0,5. Então, esta aqui é a nossa opção correta. Número 40. Um corpo de massa 3 kg está preso a uma mola de constante elástica 200 Nm por metro. Quando ele é deslocado da sua posição de equilíbrio, passa a deslocar-se executando o movimento harmônico simples e atingindo uma elongação máxima na posição 0,5 metros. Determine a frequência e amplitude desse movimento. Muito bem. Número 40. Vamos também extrair os nossos dados. Dizem que a massa é igual a 3 kg, a nossa constante é igual a 200 Nm por metro. O nosso x máximo vai ser igual a 0,5 metro. Então, pede-nos a frequência. Além da frequência, pede-nos o quê? Amplitude. Nós sabemos muito bem que a frequência angular, neste caso, vai ser igual a raiz de k sobre m. Então, k fica 200 sobre 3. Isto vai ser igual a raiz de 6,67, que é aproximadamente igual a 8,165 radianos por segundo. Então, a frequência, neste caso, será igual a ômega sobre 2π. Isto porque sabemos muito bem que a frequência vai ser igual a 2πf. Frequência é o inverso do período, não é? Então, se fosse período, nós teríamos ômega igual a 2π sobre t. Ok. Assim sendo, a nossa frequência fica igual, essa é uma questão de substituição, 8,165 sobre 2π. Isto vai dar aproximadamente 1,3 Hz. E quanto à nossa amplitude vai ser igual ao nosso x máximo. Isto vai ser igual a 0,5. Então, podemos ir para o nosso enunciado para ver qual é que seria a nossa opção correta. A nossa frequência deu 1,3 Hz e a nossa amplitude 0,5. Então, opção A. Pronto, chegamos ao fim da resolução do exame de Física 2024. Neste caso, parte 1. E nós paramos por aqui. Até a próxima.